Por que dois senadores da República aceitariam fazer uma denúncia completamente falsa de violência sexual contra um colega deputado? Para que se esforçar tanto e correr tanto risco para injuriar, difamar e caluniar um homem público de forma tão indecorosa? E por que o candidato líder da oposição não hesitou em convocar esse homem para ser seu companheiro de chapa, apesar de toda essa campanha de assassinato de reputação? Se você quiser entender em 10 segundos o tamanho da briga que Flávio Bolsonaro comprou com o sistema ao escolher o alagoano Alfredo Gaspar como seu candidato a vice, basta assistir a essa declaração reveladora do senhor Lula da Silva na convenção do PT do começo do mês. Quero agradecer a presença do companheiro Lupe, a representação mais nobre do trabalhismo no Brasil. Para quem não se ligou, o companheiro Lupe é ninguém menos que Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência do governo Lula, investigado por envolvimento na farra do INSS, um esquema que desviou mais de 6 bilhões de reais de velhinhos aposentados. É o mesmo Lupe que, lá em 2011, também foi afastado do governo Dilma por irregularidades quando comandava o Ministério do Trabalho. Agora que você já sabe do contexto, ouça novamente se tiver estômago. Quero agradecer a presença do companheiro Lupe, a representação mais nobre do trabalhismo no Brasil. Essa fala do Lula é uma afronta a milhões de idosas e idosos humildes que foram roubados pelo governo dos trabalhadores via INSS. E os elogios do Lula, um sindicalista implicado nos maiores escândalos da Previdência, nos levam à constatação de que no Brasil a corrupção não é apenas aceita, ela é celebrada. E certas figuras, além de saírem impunes, são festejadas sem nenhum constrangimento. Eu diria um pouco de falta de caráter. Lula, sempre muito leal aos seus companheiros, ignorou solenemente a farra do INSS e fez questão de prestigiar publicamente o seu ex-ministro. Só que além de Lupe, tem gente ainda mais próxima do petista envolvida nesse escândalo. O Marco Aurélio, ex-chefe de gabinete do Lula, o Frei Chico, dirigente sindical irmão do Lula, e o Lulinha, que segundo o próprio Lula é o Ronaldinho dos negócios, um rapaz que foi de monitor zoológico a empresário milionário em questão de meses, tão logo o seu pai chegou à presidência. Ou seja, o círculo mais íntimo do Lula, sua família, seu gabinete, seu ministério, tem o destino atrelado aos desdobramentos das investigações no INSS. E o governo petista vem se esforçando e muito para manter toda essa sujeira no subsolo. Mas adivinha quem resolveu tirar a tampa desse bueiro, deixando o esgoto a céu aberto e espalhando o mau cheiro que empesteou o Palácio do Planalto? Pois é, semana passada o senador Flávio Bolsonaro, candidato líder da oposição ao governo petista, anunciou Alfredo Gaspar, o relator da CPMI do INSS, como candidato a vice-presidente na sua chapa. O deputado alagoano é persona non grata entre os maiores corruptos de Brasília e representa uma ameaça real à cleptocracia. No Congresso, o Dr. Gaspar, um ex-promotor de justiça, usou da sua experiência no Ministério Público para denunciar e responsabilizar os lobistas e operadores da farra do INSS, uma fraude que desviou bilhões de reais de milhões de aposentados vulneráveis, especialmente no interior do Nordeste. Aqui de cabeça erguida para dizer é ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Terei a coragem de enfrentarmos juntos, presidente Flávio, a corrupção, o crime organizado. Ao anunciar sua escolha para vice, Flávio condenou a perversidade inédita da corrupção no INSS. Talvez a coisa mais hedionda que possa ter acontecido nos últimos anos, últimas décadas no nosso país, foi um governo corrupto que não respeitou nem os aposentados. E a corrupção, o desvio, o roubo dos aposentados do INSS entrou no gabinete do Lula. Flávio faz referência ao senhor Marcola, não o Marcola do PCC, o Marcola do PT, apelido de Marco Aurélio Santana Ribeiro, homem de confiança de Lula, que até o mês passado era seu chefe de gabinete e até outro dia atuava na coordenação da sua campanha. Sim, o amigo e assessor político mais próximo do Lula é um dos principais investigados pela farra do INSS. Em síntese, o assessor, o ministro, o irmão e o filho do Lula estão enrolados no escândalo. Daí o empenho do PT para tentar enterrar esse assunto. Eles nem disfarçam. Vejam os parlamentares aliados do governo Lula comemorando o fim da CPMI do INSS como se fosse uma final de Copa do Mundo.
É nesse contexto que 2 senadores aliados de Lula fizeram aquelas acusações sem provas contra Alfredo Gaspar, chegando a combinar a narrativa segundos antes da coletiva de imprensa. A gente não queria que fosse assim, mas aconteceu. Aí, vocês acompanharam hoje pela manhã? Mas Flávio Bolsonaro não se acanhou com essa tentativa de assassinato de reputação, estendeu a mão para Gaspar e, ao fazer isso, colocou Lulinha, Marcola e a farra do INSS no holofote como protagonistas dessa eleição. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS, alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório, e alguém que representa o Nordeste de fato. É por isso que Alfredo Gaspar incomoda tanto. É por isso que a esquerda orquestrou uma acusação falsa contra ele. É por isso que a imprensa militante faz questão de noticiar uma denúncia visivelmente fraudulenta como se fosse uma investigação séria. E é por isso que o processo lá no Supremo anda a passos de tartaruga desde abril, mesmo com o investigado apresentando provas da sua inocência, incluindo seu próprio DNA. A gente está diante daquela velha estratégia de atacar o mensageiro para que as pessoas não prestem atenção na sua mensagem. Mas esse mensageiro não parece que vai se calar tão cedo. Não me importa se foi a Soraya quem mentiu para o Lindenberg, Lindenberg mentiu para a Soraya. Os dois juntos se juntaram e mentiram para o Brasil. Eles são criminosos. É esse o tipo de política suja, política na lama que eles estão acostumados a fazer, mas foram descobertos. Essa é a realidade. Espero que a justiça seja dura.